Hoje, em nossa aula de matemática, mais uma vez, resolveremos exercícios sobre função do primeiro grau. Os dois exercícios que nós faremos nesta aula, eles estavam à disposição dos alunos do 7º ano em nossa plataforma do Colégio Adventista, o eClass. Essas atividades foram disponibilizadas no dia 25 de agosto. O primeiro exercício, ele pede para que façamos o seguinte. Uma função f de conjuntos reais para conjuntos reais expressa algebricamente por y igual a 2 menos 3x foi representada em um plano cartesiano. Qual é o gráfico que representa essa função? Então, olha só, a função é y igual a 2 menos 3x. Primeiro, eu olharei o x dessa função. Olha só, aqui eu tenho menos 3x. Menos 3x significa que o x está negativo. Toda vez que na função o x for negativo, a reta do gráfico será decrescente. Então, esse x negativo me apresenta que o gráfico será uma reta decrescente. O que é uma reta decrescente? É uma reta que desce, ela vai estar assim, ó, descendo, tá? Ela não estará subindo, será uma reta que desce. Então, olha, com esta informação, eu já elimino dois gráficos. Eu elimino o gráfico B e o gráfico D, porque os gráficos B e D são retas que estão subindo, são retas crescentes. Então, as possíveis respostas serão A, C ou E, porque apresentam gráficos com retas decrescentes. Se eu olhar no gráfico A, os pontos de interseção da reta com o plano cartesiano, ou seja, onde que a reta atravessa o plano cartesiano, são os seguintes pontos, 0 e 2 e 3 e 0, certo? O gráfico C tem interseção da reta com o plano cartesiano, ou seja, os pontos que estão em destaque neste gráfico são menos 1 e 1 e 1 e menos 1. E na letra E, se eu olhar no gráfico, os pontos que estão em destaque são 0 e 2 e o outro ponto 1 e menos 1, certo? Se eu sei pontos que pertencem a essas retas no gráfico, eu posso substituir o valor dessas coordenadas na função e se for uma igualdade verdadeira, quer dizer que realmente essa função pertence a esse gráfico. Então, vamos substituir A. Olha, o primeiro valor do par ordenado é sempre x, o segundo é y. Então, vamos substituir na função? A função é y igual a 2 menos 3x. Se eu coloco 0 no lugar do y, igual a 2 menos 3 vezes o x, que aqui, o 2 é y e o 0 é x. Me desculpe, o primeiro valor é do x, o segundo que é do y. Então, fica 2 do y igual a 2 menos 3 vezes o valor de x, que é 0. Então, olha, 2 é igual a 2 menos 3 é 0, 0. 2 igual a 2? Verdadeiro. Só que eu preciso experimentar o outro par ordenado. A princípio, a letra A é o gráfico da função. Vamos testar o outro ponto? Quem que é a função? Y igual a 2 menos 3x. No lugar do y agora, eu coloco 0. Então, vai ficar 0 igual a 2 menos 3 que multiplica o x. Quem que é o x aqui nesse par ordenado? É 3. Então, vamos fazer 0 igual a 2 menos vezes mais dá menos, 3 vezes 3, 9. 0 é igual a 2 menos 9, que dá menos 7. 0 é igual a menos 7? Falso. Então, a letra A não serve como resposta. Não é o gráfico A. Vamos experimentar o gráfico C? Olha, o gráfico C tem como pontos destacados menos 1 e 1, 1 e menos 1. Vamos fazer aqui? Quem que é a função? A função é y igual a 2 menos 3x. Vamos experimentar o primeiro par ordenado? X menos 1, y1. Então, vai ficar 1, que é igual a menos 3, que multiplica, menos 1.
1 é igual a 2, menos vezes menos mais, 3 vezes 1, 3. 1 é igual a 2 mais 3, 5. 1 é igual a 5, falso. Se já deu falso, quer dizer que o C também não é gráfico dessa função. Vamos fazer isso aqui? Vamos testar os pontos em destaques do gráfico E? Então, ó, vamos testar agora o gráfico E. Quem que é a função? Y é igual a 2 menos 3x. Primeiro para ordenado. Eu já testei 0 e 2, não já? Aqui, ó, ele era dessa também, não deu verdadeiro? Então, esse aqui eu nem vou testar. Vamos testar o segundo, ó. Se o y é menos 1, fica menos 1 igual a 2, menos 3 vezes o x. Quem que é o x? 1. Menos 1 igual a 2. Menos vezes mais, menos 3 vezes 1, 3. Menos 1 é igual a 2, menos 3 dá menos 1, verdadeiro. Os dois pares ordenados pertencem à função. Então, quem que é a resposta? É a função da letra, são os pares ordenados, ou seja, o gráfico da letra E. E está pronto o primeiro exercício. Existiam outros caminhos para você descobrir qual era o gráfico da função. Eu escolhi fazer por esse caminho. Mas se você atribuísse valores para x e desenhasse o gráfico, você poderia comparar o gráfico do seu desenho com os gráficos das alternativas e ver qual deles eram congruentes, eram iguais, e essa seria a resposta. Seria outra maneira de resolver esse exercício. Posso apagar o primeiro para fazermos o segundo? Só mais um pouquinho. Espera. Quando terminar, você me avisa, tá bom? Pode apagar. Tá bom, vou apagar, tá? Olha, agora nós vamos fazer o segundo exercício que eu havia pedido para vocês fazerem. Vamos lá. O segundo exercício diz assim: qual é a representação gráfica da função do primeiro grau cuja representação algébrica é? Ó, a forma algébrica é f de x é igual a menos x mais 3. Gente, f de x quer dizer o valor em função de x. Isso significa a mesma coisa que y. Então, isso é o mesmo que escrever y igual a menos x mais 3. É a mesma coisa. É só uma forma diferente de representar a função, uma forma algébrica, tá certo? Então, é o seguinte. Nós vamos observar primeiro o valor do x. Olha o x na função, ele está negativo. Se o x é negativo, como será o desenho da reta? A reta será decrescente, não é isso? Ou seja, uma reta que desce. Olhando aí nas alternativas, nós já eliminamos duas delas, duas em que a reta sobe, em que a reta cresce, que seriam a letra A e a letra B. Então, letra A e letra B não são resposta, porque o gráfico está crescente. E pelo fato de na função x ser negativo, a reta ela é decrescente. Então, só pode ser as letras C, D ou E. Vamos analisar os gráficos das letras C, D e E. Na letra C, se nós olharmos os pontos em destaques no gráfico, os pontos em destaque são 0 e 3 e 3 e 0, certo? Na letra D, em destaque, nós temos a origem, 0 e 0, e temos também o ponto 1 e menos 2. E na letra E, no gráfico em destaque, nós temos os pontos menos 1 e 3, e temos também o ponto 1 e menos 1. Certo? O que eu faço? Eu vou pegar estes pares ordenados, essas coordenadas, substituir na função, e se a igualdade for verdadeira, quer dizer que esse ponto pertence ao gráfico da função. Então, olha só.
Eu vou testar a primeira letra I, tá bom? Quem que é a minha função? Y igual a menos x mais 3. O primeiro par ordenado, menos 1 e 3. Onde tem Y, eu escrevo 3, menos o x, que aqui é menos 1, mais 3. Então, teremos 3 igual menos vezes menos, mais. Fica mais 1, mais 3. 3 é igual 1 mais 3, 4. Gente, se um par ordenado já é falso, porque 3 não é igual a 4, quer dizer que a letra E não é gráfico da função. Então, não é a letra E, tá errado. Certo? Vamos testar a letra D? Vou fazer a letra D aqui, ó. Quem que é a função? Y é igual a menos x mais 3. Olha esse par ordenado, 0 e 0. Y é 0 e x também, então vai ficar 0 igual a menos 0 mais 3. 0 é igual menos 0 mais 3 dá 3. 0 é igual a 3? Nunca é falso. Então, o gráfico D também não é resposta, não é o gráfico correspondente àquela função. Então, vamos testar o da letra C, possivelmente é essa a resposta. Mas não vamos chutar, nós vamos fazer certinho o exercício. Olha só, na letra C, a função é y igual a menos x mais 3. Vamos testar o primeiro par ordenado, 0 para x, 3 para y. Então, ficaremos com 3 igual a menos 0 mais 3. 3 é igual a menos 0 mais 3 dá 3, verdadeiro. O primeiro par ordenado corresponde ao gráfico dessa função. Vamos ver o segundo? 3 e 0. Então, a função é y igual a menos x mais 3. Nós temos x valendo 3 e y valendo 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 3 mais 3. 0 é igual a menos 3 mais 3, 0. Também é verdadeiro. Se os dois pares ordenados deu igualdades verdadeiras na função, quer dizer que os pares ordenados pertencentes à reta do gráfico da letra C é o gráfico que representa, que responde a esta pergunta, a esta equação. Então, qual que é a resposta? A letra C é o gráfico que corresponde à função y igual a menos x mais 3.